assistir poderem acompanhar. E eu quero começar, jovens, falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Estou com saudades dos senhores, espero que estejam todos bem em casa aí também, beleza? Então vamos lá, jovens, como eu não tenho a lista impressa e se eu abrir na tela eu tenho que ficar abrindo e fechando para conversar com vocês e pode atrapalhar, eu vou pegar ela aqui pelo celular, tá bom? Então eu estou usando o celular apenas para poder acessar a minha atividade complementar está aqui, não vou ficar mexendo no celular, espero que os senhores também não mexam, porque eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Deus é meu chegado, Ele conta para mim, depois eu pego no pé de vocês. Tá bom? Então vamos lá, jovenzinhos, começando com as atividades complementares. Eu vou fazer, então, primeiro a atividade complementar 1. Tá. O primeiro exercício é um exercício teórico, tá bom? Então, ele vai dizer o seguinte: por que é necessário se definir um referencial para o estudo do movimento? Jovens, por que eu tenho que ter um referencial? Porque é em relação a esse referencial que eu vou estabelecer se o corpo está ou não em movimento, tá bom? Então, eu olho para o referencial e vejo se a posição muda com o passar do tempo. Então, eu preciso do referencial para poder estabelecer se o corpo está ou não em movimento. Então, ele vai ser esse parâmetro para essa análise, tá bom? Como é a primeira questão, vou escrever aqui, mas as próximas teóricas eu não vou escrever mais, tá bom? Então, vou colocar assim, para que ele seja parâmetro de comparação de posição, beleza? Então, eu vou comparar com ele a posição do corpo. E se a posição muda com o passar do tempo, tem movimento. Se não muda, está em repouso. Beleza? Se surgirem dúvidas, vocês podem mandar no chat, que daí eu vou respondendo para vocês aqui. Tá bom? Então, questão 1, suave, né? Bem tranquilinha, que não tem muito estresse. Talvez alguns eu já tenha até discutido com vocês nas outras aulas, mas não tem problema. Questão 2. Qual a diferença entre ponto material e corpo extenso? Galera, a principal diferença é se você precisa ou não levar em conta o comprimento desse material quando você compara com a trajetória que ele percorre. Então, eu dei o exemplo, quando eu falei sobre isso, de um carro que vai de Curitiba para Salvador. O comprimento do carro é tão pequeno comparado com a distância de Curitiba a Salvador que você pode desprezar o comprimento do carro. Agora, se eu penso num trem que tem 100 metros de comprimento, atravessando uma ponte de 100 metros de comprimento também, eu tenho dois comprimentos que são iguais. Então, um é comparável ao outro. Então, eu tenho que levar em conta o comprimento do trem nesse caso também. Logo, ele é um corpo extenso. Então, quando você pode desprezar o comprimento, ponto material. Quando você não pode desprezar o comprimento, ele vai ser um corpo extenso. Essa é a relação, tá bom? Como ela é teórica, vocês têm escrito aí no livro de vocês, essa eu não vou escrever, tá bom? Eu vou deixar para fazer aqui as que são de cálculo. Beleza? Então, fechou o 2. Vamos para o exercício 3. O 3 diz o seguinte, ó. Uma tartaruga caminha em linha reta a 40 metros por hora por um tempo de 15 minutos. Assinale a alternativa que indica a distância percorrida pela tartaruga. Então, ele me deu a velocidade da tartaruga, jovens, que é de 40 metros por hora. Ele fala que ela anda por um tempo de 15 minutos e ele quer que a gente determine o deslocamento dessa tartaruguinha nesses 15 minutos. Beleza?
Galera, eu vou usar aqui a definição de velocidade média. Ó. Eu sei que velocidade média é deslocamento por tempo. Se eu quero calcular deslocamento, o tempo que está dividindo eu passo multiplicando. Então, eu posso escrever que deslocamento vai ser a velocidade média vezes o tempo. Beleza? Vamos fazer continha, então. Deslocamento vai ser a velocidade média. Opa, não é 10. A velocidade média, ela é 40. Então, velocidade média, 40. E o tempo é 15 minutos. E aí, eu posso pegar e pôr 15 aqui direto? Não dá. Porque eu tenho aqui metros por hora e tempo em minutos. Vai dar ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 15 minutos para hora. Como que eu vou fazer isso, jovens? Pensem com o tio Everton aqui. Se você pensar no relógio, quando o ponteiro dá uma volta completa aqui, dos minutos, você tem uma hora. Então, se eu dividir isso aqui em 4, ó, 15 minutos vai ser um quarto de hora. Então, eu posso dizer que esses 15 minutos podem ser escritos... Pode ser escrito assim, ó. Um quarto de hora. E vou pegar essa informação de tempo, que é um quarto, e substituo aqui. Então, o meu deslocamento vai ser 40 vezes 1, 40, dividido por 4, 10. Ou seja, 10 metros. Então, a tartaruguinha vai andar 10 metros em um quarto de hora, ou seja, em 15 minutos. E 10 metros, jovens, era qual a alternativa que nós tínhamos aqui? A alternativa E, de espertos, de inteligentes, elegantes. Perguntinhas, jovenzinhos, mandem aí no chat, vai lá. De boas? Acho que é tranquilo, né? A única coisinha nova, talvez, conversão da unidade de tempo aí, tá bom? Então, vamos para o seguinte. Se tiverem dúvidas, vão mandando aí que eu vou responder. 4. Um passageiro A encontra-se sentado na poltrona de um ônibus. Do seu lado está outro passageiro, B, também sentado. Em relação a um observador fixo, à margem da rodovia, o passageiro A está em repouso ou em movimento? Justifique. Então, o passageiro que está dentro do ônibus se move junto com o ônibus, certo? E aí tem uma pessoa que está fora do ônibus lá na calçada, à margem da rodovia. E o ônibus vai se aproximando dessa pessoa. Consequentemente, o passageiro dentro do ônibus também se aproxima. Logo, existe uma mudança na posição. Se existe mudança na posição, ele está em movimento. Então, 4, movimento. A justificativa, vocês escrevem aí, tá bom? Meu quadro é pequenininho. Se eu for escrever as justificativas todas, não vou ter mais espaço. Então, ó, 4A, movimento, e você fala que, no devido referencial que você adota, tem uma mudança de posição. E aí a letra B diz o seguinte: em relação ao passageiro B, o passageiro A está em repouso ou em movimento? Justifique. O passageiro B está sentadinho do lado do passageiro A, então os dois se movem junto com o ônibus. Então, consequentemente, um em relação ao outro está em repouso. Beleza? Então, em relação ao que está fora, está em movimento, porque a posição muda com o passar do tempo. Com relação ao cara que está dentro, sentado do lado dele, é repouso, porque os dois se movem juntos. Então, um em relação ao outro, a posição não muda com o passar do tempo. Ou seja, a gente considera repouso. Fechou? Acho que é tranquilo também o exercício 4, uma aplicação daquela primeira definição que era do referencial. Não é verdade? Exercício 5, jovenzinhos, diz assim, ó. Deixa eu só fazer um registro importante aqui, ó. Quer ver? Eu tenho tanto pra te falar.
Beleza. Exercício 5, então, diz o seguinte. Um atleta olímpico inicia sua corrida quando o cronômetro marca 5 segundos e termina a competição quando este está indicando 25 segundos. Qual foi o intervalo de tempo que o atleta levou para finalizar a prova? Se a distância percorrida foi de 100 metros, qual foi a velocidade média do atleta? Então, ó, moleza essa daí também, né? Ó. 5. O tempo ele vai ser o quê? A variação de tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Quando ele acabou a prova, que é o tempo final, marcavam-se 25 segundos. Quando ele iniciou a prova, que é o tempo inicial, marcava-se 5 segundos. 25 menos 5, 20. Ou seja, o tempo que ele levou para cumprir a prova foi de 20 segundos. Aí, na sequência, ele pede para a gente determinar a velocidade média, considerando que é uma prova de 100 metros de comprimento para essa corrida. Então, boas também, ó. Velocidade média é deslocamento por tempo. O deslocamento vão ser, então, 100 metros, dividido pelo tempo que você já calculou, que é 20 segundos. Ó, dá para fazer tchucu-tchucu aqui, jovenzinhos. Passa a vara no zerinho de cima, passa a vara no zerinho de baixo. No final do dia, você vai encontrar um tempo de 5 segundos. Esse é o tempo que o atleta leva para completar a prova. Eita, 5 metros por segundo, é uma velocidade, não é um tempo. Me perdoe. 5 metros por segundo. Moleza também. Velocidade média, a gente já fez vários exercícios de velocidade média. Exercício 6. Um avião se movimenta com velocidade constante de 972 km por hora e outro com velocidade de 200 metros por segundo. Qual deles está mais veloz? Bem, jovens, eu tenho dois aviões, eu já tenho a velocidade dos dois, só que essas velocidades, elas estão em unidades diferentes. Uma está em quilômetros por hora e a outra está em metros por segundo. Para poder comparar e ver quem é o mais veloz, eu tenho que ter as duas na mesma unidade de medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa que está em metros por segundo para quilômetros por hora. Poderia transformar essa de quilômetros por hora para metros por segundo? Poderia. Fica a seu critério. Então, para transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 720 km por hora. 720 km por hora é menor que 972 km por hora. Portanto, esse avião aqui é o mais veloz. Suaveira? Questionamentos, perguntinhas, jovenzinhos, mandem aí, vai lá. 30 segundos, não, 30 é muito. 3 segundos para mandarem perguntinhas. Sem perguntas, vamos para o 7, então. Se forem surgindo dúvidas ao meio da explicação, podem ir mandando aí também que eu retomo depois, beleza? Então, fechamos o 6. Vamos para o 7. 7. Diz assim o enunciado do exercício. Transforme as velocidades a seguir como indica cada caso. Então, 72 km por hora, nós temos que transformar em metros por segundo. Então, 72 km por hora. Para passar para metros por segundo, jovens, nós vamos dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai ser 20 metros por segundo. Suave também. Na segunda, letra B, nós temos
108 quilômetros por hora para passar para metros por segundo. Então, divide por 3,6. E aí, no final do dia, você vai encontrar, se eu não me engano, 30 metros por segundo. Suave, né, gente? Bem de boas. Próximo, nós vamos para transformar 25 metros por segundo para quilômetros por hora. Para fazer essa conversão, nós vamos multiplicar por 3,6. Então, 25 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 90 quilômetros por hora. E por último, mas não menos importante, 180 metros por segundo. Para passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Essa velocidade é alta, hein? 180 vezes 3,6, essa eu não vou fazer de cabeça, não. Vou pedir ajuda para a Andressa aqui, ó, minha colega de cálculo. 180 vezes 3,6, 648 quilômetros por hora. Beleza? Então, corrigidíssima a atividade complementar 1. 6 segundos para mandarem dúvidas aí. Sem dúvida, jovenzinhos. Então, nós vamos para a atividade complementar 2. Atividade complementar 2. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir a minha atividade 2 aqui. Semana 3. Tá ali. Então, ela começa assim, ó, atividade complementar 2, jovens. Uma família em férias saiu de Curitiba para um hotel fazenda. Sabendo que o hotel fazenda estava a uma distância de 50 quilômetros da residência da família e que estes levaram 30 minutos para chegar, determine a velocidade média deste trajeto em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então, ele quer a velocidade média, galera. Então, nós já estamos carecas de saber que velocidade média é deslocamento por tempo, certo? Chegou mais uma pessoita aqui, deixa eu admitir. Então, começando a atividade complementar 2, o exercício 1, a gente vai ter que fazer o cálculo da velocidade média, tá bom? Então, por definição, velocidade média vai ser deslocamento por tempo. ΔS por ΔT, beleza? Ele disse para nós aí quanto foi o deslocamento, certo? Foi um deslocamento de 50 quilômetros. E a família percorreu os 50 quilômetros em quanto tempo? Sim, em 30 minutos. Só que eu não vou manter esse tempo em minutos, vou manter esse tempo em horas. Para passar de minutos para horas, 30 minutos é meia hora, concordam comigo? Então, vem para cá, 0,5. 50 dividido por 0,5, jovens, vai dar 100. 100 o quê? 100 quilômetros por hora. E aí ele pede para nós a resposta em quilômetros por hora e também em metros por segundo. Portanto, para passar para metros por segundo, você divide por 3,6 e quando você faz essa divisãozinha vai dar aproximadamente 27,8 metros por segundo, tá bom?
27,8 metros por segundo aproximadamente. Eu arredondei aqui, porque é 27,7777777. Beleza? Fizemos vários de velocidade média, né, galera? Então, acho que está bem tranquilo. Se vocês tiverem dificuldades para fazer algum livro, por exemplo, apesar de envolver o mesmo conceito, vocês me avisem, daí na próxima aula eu retomo com vocês. Mas eu acho que está bem tranquilo essa parte de velocidade média. Então, vamos para o 2. Diz assim o 2. Um motorista, ao olhar no velocímetro do carro, percebe que a sua velocidade é de 72 km por hora. Porém, a placa que indica a velocidade máxima permitida na rodovia apresenta valor de 25 metros por segundo. O motorista está acima da velocidade máxima permitida? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a velocidade do motorista, que é 72 km por hora, e vou passar para metros por segundo. Vou dividir por 3,6. Por quê? Porque eu posso comparar com a da placa, que também está em metros por segundo. 72 dividido por 3,6 vão ser 20 metros por segundo. E a placa é de 25 metros por segundo. Então, o motorista não está acima da velocidade máxima. Beleza? Você poderia pegar a velocidade da placa, que é 25 metros por segundo, e passar para quilômetros por hora, que vai dar 90 quilômetros por hora. E você vai ver que o motorista está abaixo da velocidade máxima permitida também. Então, as duas formas são corretas aí. Bom? Perguntinhas e questionamentos, jovenzinhos, mandem. Beleza? Então, vamos dar sequência aí. Vamos para o exercício 3. Diz assim o exercício 3, ó. Um trem de 200 metros de comprimento atravessa completamente um túnel de 1.000 metros em 1 minuto. Com a velocidade média do trem, suave, né, gente? Velocidade média de novo, ó. Deslocamento sobre o tempo. Ah, mas agora fica esperto, tem pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Ó, ele disse que o comprimento do trem é de 200 metros. E o túnel tem 1.000 metros. Então, o comprimento do trem é comparável com o comprimento do túnel. Né? 1/5 do comprimento do túnel. Então, quanto que o trem vai ter que andar? O comprimento do túnel mais o comprimento dele para que ele saia de dentro do túnel, para que ele atravesse o túnel. Se ele andar só 1.000 metros, ele vai estar todo dentro do túnel. Então, ele vai ter que andar 1.200 metros. Esse vai ser o deslocamento do trem. E ele faz isso em 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Dá para fazer tchucu-tchucu aqui, ó. Corta um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Vai ficar 120 dividido por 6, que vai ser 20 metros por segundo. Fique esperto. 20 metros por segundo. Porém, se você olhar nas alternativas, não tem metros por segundo. Está tudo em quilômetros por hora. Apesar que a primeira é 20, mas é 20 quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que passar para quilômetros por hora e não metros por segundo, que é o que nós temos aqui. Então, nós vamos multiplicar por 3,6. Então, essa velocidade ela vai ser de 72 quilômetros por hora. E aí se bate com as unidades que estão nas alternativas, quilômetro por hora, e você identifica que é a alternativa B, de belos, bacanas, bonitos. Maneira, se não estão dando perguntas, estou entendendo que está tudo bem, jovenzinhos. Daqui onde eu estou, eu não consigo ver o rostinho de vocês. Tá bom? Então, se vocês estiverem com dúvida, me falem. Sala de aula eu vejo vocês. Então, eu sei o que está acontecendo. Aqui eu não estou vendo. Professor, então, pode perguntar por aqui? Oi? Pode perguntar por aqui? Claro, manda ver, pode perguntar. Então, eu não entendi por que ficou 1.200 e não 1.000. Boa. Vamos fazer um desenho aqui para a gente sacar por que desses 1.200, porque é bastante importante essa relação e vai aparecer em outros exercícios mais para frente também, ó.
Então, nós temos o trenzinho aqui. Tá aqui o trenzinho, beleza? E aqui, ó, ele está na porta do túnel. Vai entrar no túnel que tem lá os seus 1000 metros de comprimento, tá bom? Se o trem está aqui na porta do túnel, se a partir desse ponto ele andar 1000 metros, ó, essa parte aqui vai andar 1000 metros, vai chegar aqui, ó, no final do túnel. O que isso significa? Que o trem todinho vai estar aqui, ó, dentro do túnel. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o trem atravesse o túnel. Então, além dos 1000 metros de comprimento do túnel, o trem tem que andar mais 200 metros para frente, que é o comprimento dele nesse sistema. Ou seja, o trem tem que andar o comprimento do túnel mais o comprimento dele para ele sair totalmente de dentro do túnel. Por isso, 1.200 metros. Se ele andar só 1000 metros, ó, ele vai chegar até a boca do túnel do outro lado, mas ele não sai de dentro do túnel. Beleza, Júlia? Obrigada. Por nada. Sempre que aparecer, fique esperto. Um trem de tanto de comprimento para um túnel, para uma ponte, nesse contexto, geralmente você tem que somar os comprimentos para ter o deslocamento total daí. Joia? Se tiverem mais perguntinhas, vão mandando aí, jovenzinhos. Vão mandando. O próximo exercício ele é diferente. Ele não vai trabalhar com velocidade média como todos os outros que nós já fizemos. Ele vai trabalhar a partir da equação do sorvete, a equação da posição, tá bom? S igual a S0 mais VT. Então, vamos lá. Vou apagar a parte do cálculo aqui. O desenho até que ficou bonitinho. Vou deixar ele aí mais um pouco. Então, ó. 4. Diz assim o enunciado do exercício 4. Ó. Um corpo está em movimento uniforme segundo a equação S igual a 3 mais 2t. Para esse movimento, determine, letra A, a posição inicial do móvel. Letra B, a velocidade do movimento. E letra C, a posição no instante 5 segundos. Ele pede essas 3 informações para nós, beleza? Jovens, antes de começar a sair pensando em que conta você vai fazer, a dica que eu dou é compara a equação do movimento que ele deu com a equação original da posição. Então, vou escrever a equação original aqui embaixo, a equação do sorvete. Ela diz o seguinte: S é igual a S0 mais V vezes T. Se eu fizer a comparação, então, qual é o número que aparece sozinho aqui? Ó? É a posição inicial. Qual é o valor que eu tenho na frente do tempo? Bom, na frente do tempo é a velocidade, que vai ser quanto, então? 2 metros por segundo. Então, as duas primeiras informações que o exercício me pede, eu nem preciso fazer conta. Eu sei que a posição inicial vai ser 3 metros por segundo. Vou escrever ali para não ficar desfalcado. Então, letra A, posição inicial, 3 metros. E na letra B, que ele pede a velocidade, ela vai ser 2. Portanto, a velocidade é 2 metros por segundo. Se fosse aqui um sinal negativo, a minha velocidade seria negativa. Eu carrego o sinal negativo. Mas nesse caso é positivo. Então, velocidade 2 metros por segundo. Tá bom? E aí, na letra C, ele pede para nós qual é a posição do móvel no instante 5 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da posição que o exercício me forneceu e vou substituir no lugar do tempo 5 segundos. Então, vai ficar S igual a 3 mais 2 vezes o tempo, que é 5.
2 vezes 5, 10. Sempre faço a multiplicação primeiro, se não tem parênteses. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Portanto, no instante 5 segundos, a posição vai ser 13 metros. Beleza? Então, primeiro exercício diferente aí que não vai ter transformação de unidade de velocidade média para calcular, né? Primeiro exercício a partir da própria equação do sorvete, né? Questione e perguntem, então nós vamos encerrar. Dá tempo dele fazer mais um exercício, o exercício 5. Então, professor, eu queria saber uma outra coisa. Pergunte. Tem diferença entre quando escreve só o V e quando escreve VM? Tipo, velocidade média? Tem diferença ou não? Por enquanto, não. Se você escrever V ou VM, nós vamos considerar que é a mesma coisa, que é uma velocidade constante do movimento uniforme. Então, por enquanto, não tem problema. Mais para frente vai ter, porque daí eu vou falar de velocidade final, de velocidade inicial, aí eu vou ter que diferenciar uma da outra, e daí isso aqui não vai ser mais a mesma coisa. Por enquanto, não tem problema, mas depois vai ter que tomar esse cuidado. Beleza. Tá bom? Na próxima aula, aliás, vocês já assistiram na primeira aula os vídeos de movimento uniformemente variado. Então, vocês viram que a velocidade muda. Tem velocidade inicial V0 e a velocidade final V. Então, isso aqui tem um significado diferente depois. Então, a partir dos exercícios de M e o V, é bacana tomar esse cuidado. Do que é velocidade média, do que é velocidade final e inicial. Por enquanto, está tranquilo. Mais perguntinhas? Mandem, jovenzinhos. Vai lá. Então, vamos encerrar a aula aqui no Zoom, fazendo o exercício 5. Diz assim, ó. Em uma corrida de Fórmula 1, numa pista urbana de 5 metros de comprimento, o piloto conseguiu manter sua velocidade praticamente constante e de valor próximo a 360 km por hora. Nessa situação, quanto tempo gastou para completar o circuito? Então, ó, é velocidade constante? Então, vou pensar nessa velocidade média, que é um deslocamento sobre tempo. Mas, nesse exercício, ele pediu para nós o tempo. Então, o tempo que está aqui dividido, eu passo multiplicando. A velocidade que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu posso escrever que o tempo ele vai ser o deslocamento dividido pela... Não é delta aqui. O deslocamento dividido pela velocidade média. Né? Passei o tempo multiplicando a velocidade média dividindo. Então, eu posso escrever que esse tempo vai ser... Deslocamento é o comprimento do circuito. O exercício disse para nós que são 5 km. A velocidade média, ele disse que são 360 km por hora. Então, só fazer essa divisão. 5 dividido por 360. Moleza, né? Faz de cabeça. Mas eu vou pedir ajuda para minha amiga Andressa aqui, ó. 5 dividido por 360 vai dar aproximadamente, tá, jovens? Ó, 0,014 horas. Como ele fala do circuito, eu considerei uma volta que tem 5 km, tá bom? Jovens, deu um tempo bem pequeno, né? Porque ele está em horas aqui, ó. Tá bom? 0,014 horas. Professor, precisa passar para minutos? Não, não precisa. Pode deixar em horas mesmo, porque facilita a nossa vida aí, já que não exigiu uma unidade específica de tempo, pode manter assim. Beleza? Questione, perguntem, vai lá. O último exercício, jovens, ele é de velocidade média, tá bom? Então, é só fazer deslocamento por tempo. O exercício dá o deslocamento, ele dá o tempo picado, ele dá 3 valores de tempo, então você soma para ter o tempo total e boa. É só fazer a divisão daí, tá bom? A resposta correta é a alternativa A,
50 km por hora do exercício 6, tá bom? Vou deixar a resposta para vocês aqui, ó. 6A. Se tiverem dificuldade para fazer, me avisem que eu faço com vocês na próxima aula, mas também é velocidade média, como todos os outros. Tá bom? Jovens, o nosso tempo aqui no Zoom está esgotando. Ele vai encerrar a reunião em 2 minutos. Mas a gente encerra a aula aqui. Faltam 4 minutos para acabar a nossa aula, que é às 14h55. A gente volta lá para o Google Sala de Aula e a gente se despede por nada aí. Tá bom? Eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo um ótimo restinho de dia para vocês. Um excelente fim de semana. E nos vemos de novo na semana que vem. Tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até a próxima.